Oi, gente! Nós estamos falando sobre como ter uma vida saudável. Nós falamos que um casamento saudável ele precisa de um investimento, como todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de um tempo. E o primeiro ponto que nós abordamos foi o caráter de Cristo, ser transformados diariamente com o relacionamento com Cristo, do velho homem para o novo homem, e ter os seus frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, do 22 ao 25, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Também falamos sobre como avaliar para não ter decepções, frustrações, avaliar como os defeitos da pessoa, o relacionamento que ela tem com o pai, os objetivos, sonhos, vontades, metas, e se ela tem os princípios bíblicos. Então, você vai começar a entender. Eu sei que o Espírito Santo fala com você para você estar alinhando tudo isso com seu marido, com a sua esposa, como que nós podemos construir de forma sustentável, saudável e trazer saúde e evitar frustrações. Como você pode evitar mais frustrações dentro do seu casamento? O que você precisa conhecer além dessas coisas para você evitar frustrações no noivado, casamento? Então, evite frustrações. Então, nós acabamos de ver essas coisas, o tempo de estar junto, de planejamento, evita as frustrações, o tempo de observação. Então, agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o montar guarda-reios. Como que a gente pode... O que é guarda-reios? É aquele sistema de proteção na estrada que impede que o carro caia num barranco e tenha percado total, que a pessoa morra. Que o carro pode bater, fica amassado, mas ninguém morre. Ela não tem uma perca total do carro, ela não tem um acidente fatal, às vezes um arranhãozinho, um airbag, mas salva vidas. Quando a gente fala sobre montar guarda-reios, é montar dentro do nosso casamento ou antes de casar, na vida de solteiro, um sistema de proteção moral. Você estabelecer padrão moral que vai nos proteger, e isso que vai nos evitar frustrações. Quando você tem que montar um sistema de proteção que nos protege, você precisa entender que, como cristão, as nossas opções não estão entre certo ou errado. Nós não fomos chamados como cristão para ter um novo nascimento. A nossa escolha não pode estar baseada entre certo e errado. A nossa escolha tem que estar baseada entre o certo e o sábio, porque o errado não é mais opção, não faz mais parte do nosso leque de opção. Mas porém, muitas pessoas, elas caem numa perca total da sua vida, uma morte no seu casamento, não porque elas fizeram escolhas erradas, mas porque elas fizeram escolhas certas que não eram sábias. Isso vamos ver. Como Provérbios 3,7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Essa questão de evitar o mal é que entra as escolhas que nós fazemos. Evitar o mal não é só fazer uma escolha errada. É errado dar carona para alguma pessoa do sexo oposto? É errado eu dar carona para uma pessoa do sexo oposto? Não é errado. Mas a pergunta que você tem que fazer é: será que é sábio nós casados, ou quem namora, ou uma pessoa que é solteira, mas não tem compromisso com ninguém, pegar uma carona do sexo oposto sozinha? Eu sempre vou pro meu trabalho, um cara que mora na minha rua. Parece algo muito bonito, honroso, oferecer uma carona pro sexo oposto. Só que é que você se colocar numa situação que você pode gerar uma queda fatal. Quando a gente vê traições ou situações onde o casamento são desconstruídos, tudo começa com decisões que aparentemente são certas, mas não são sábias.
um sistema de montar proteção, a primeira coisa que nós precisamos entender é a questão de buscar sabedoria. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 6,18, fala o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todo pecado que você peca fora do corpo, você peca fora do corpo. Fugir da imoralidade. Ops. Se você resiste ao diabo e você foge tudo aquilo que nos leva à imoralidade, sim, ficar dentro dos carros com sua namorada, você vai ser um povo onde você vai ter 500 mãos, onde a sua mão vai passar para todo o corpo dela. Então você tem que fugir, evitar ficar sozinho no carro. Então, às vezes, como cristão, nós temos essa necessidade de parecer forte, e é aí que a gente cai. Então, fugir muitas vezes parece ser sinal de fraqueza. E fujão, tá fugindo. Mas o diabo usa muito isso. Não, você é forte, você vai resistir. Então, tem lá o seu rapaz que é super gentil, amigo, está disposto a ouvir, você não vai cair com ele. Você não vai trair seu esposo. Aí quando você se vê, você está envolvido emocionalmente, você está ficando com essa pessoa, você está traindo porque você tem que mostrar que é forte. Não, você precisa fugir. A decisão sábia é você observar e montar esse sistema de proteção. Outra coisa dentro que nos permite essa proteção é ter clareza, verdade, liberdade dentro do nosso casamento, onde o nosso cônjuge tem acesso a tudo que nós temos. As nossas senhas de rede social, não pode haver segredo entre cônjuge. Nós não estamos falando em namorados, porque namorado você não é casado. A partir do momento que você tem o seu marido, porque você vai ter segredo para ele, onde ele não pode ver aquilo que eu estou fazendo. Isso não tem nada a ver com a liberdade. Ela está invadindo a minha privacidade. Não, vocês são dois em um só corpo. Então, quando você deixar isso claro, não deixe espaço para ter algo escondido, você monta esse sistema de proteção. Então, fazendo isso, nós vamos proteger o nosso relacionamento. Você vai proteger os solteiros, né? A sua luta pela pureza, para você não caia em algo que aparentemente é certo e não caia no erro. Amizades com o sexo oposto é errado? Não, não é errado. Mas será que é sábio você ter um amigo do sexo oposto que você tenha intimidade? Aquela pessoa, como a gente fala todos os dias, compartilha todos os segredos. A gente não consegue tomar uma decisão sem falar com ela. Então, muitos se machucam porque eles entram em uma amizade com intimidade e aí, inevitavelmente, o solteiro se apaixona e aquilo vai gerar frustração, vai machucar, vai ferir e você não vai conseguir se proteger. Dentro do casamento, pior ainda, ter amizade com o sexo oposto com intimidade pode te levar ao erro. Aparentemente é certo, bonito, é aparentemente correto, mas não é sábio. Então, montar os guarda-reios tem que ser baseado na sabedoria. Depois que você monta os guarda-reios, você tem que pensar em como você pode montar esse guarda-reio com o seu cônjuge, para não haver conflito entre vocês e não gerar mais frustrações. Isso é tão importante para construir um alicerce forte para o casamento, como também para os solteiros eles conservarem santidade. Dê um like, se inscreva no canal, até!